Voltamos para a nossa terceira aulinha de se a gente discutiu a importância da qualidade de água para nós, né, dos múltiplos usos, o quanto que nós temos afetado isso pela má gestão, como que a gente pode avaliar essas modificações? É nessa discussão que nós vamos entrar agora. Bem, toda essa discussão em torno dos problemas que nós temos causados e as consequências, elas estão ligadas ao conceito de degradação ambiental, que nada mais é do que acaba sendo determinado pela visão egocêntrica que nós tivemos ao longo das gerações, desvalorizando as demais espécies e nos colocando como centro do universo. Isso contribuiu muito para a degradação ambiental. Por quê? Porque o homem, por muito tempo, e um pouco até hoje, considera a água para o seu uso, mas não pensa nas consequências desse seu uso para a qualidade da água, e isso, claro, vem afetando diretamente os ecossistemas aquáticos. Para se avaliar e acompanhar essas mudanças que a gente causa nesses ecossistemas, nós trazemos, então, a proposta de monitoramentos ambientais. Esses monitoramentos, é claro, eles são realizados nos diferentes tipos de ecossistemas. Como estamos falando de água, nós vamos falar de um monitoramento de ecossistemas aquáticos, mas esse monitoramento ele tem qual a perspectiva? Acompanhar sistematicamente parâmetros e indicadores para avaliar a qualidade daquele ambiente. Isso pode tanto visar a sua recuperação e melhoria, se ele estiver em más condições, como a sua manutenção, se ele estiver em boas condições. O que podemos observar visualmente quando a gente olha para aqueles ecossistemas aquáticos nossos, que é o que eu venho discutindo com vocês? Normalmente, ecossistemas em boas condições, eles vão estar assim, ó, igual está na primeira foto aqui à esquerda, né? Esse aqui é um exemplo de um ecossistema dentro de um parque nacional, então é um ecossistema que ainda está protegido no seu entorno, uma grande área de mata ciliar sem influência humana, tá? Se a gente trouxer um pouco da água desse rio para cá, o que nós vamos ver? Uma água límpida, que com o mínimo tratamento a gente pode levar para nosso dia a dia. O fato dela estar límpida não quer dizer muita coisa, não. Na verdade, o fundo dela é bem diverso. Por quê? Porque tem mata aqui, está caindo folha, está caindo galho, cai um pouquinho de grão de areia, tem umas pedrinhas, então tem um pouco de tudo. Na hora que a correnteza passa, ela pode até levantar essas coisas e a gente vê alguns sólidos ali. Mas isso indica que essa água, o tratamento o mais econômico para a gente, ela vai ser uma água de boa qualidade para abastecimento humano, por exemplo. E essa diversidade de fundo ela vai ser importante para a manutenção da vida aquática, porque ali os organismos têm mais alimento, têm mais proteção. Ou seja, esse rio vai nos produzir mais alimentos se a gente pensar em peixe. No segundo caso, que a gente já vê as primeiras modificações dos ecossistemas, o primeiro caso que acontece quando a gente se aproxima é que a gente começa a desmatar, que é o que aconteceu aqui. Então, para construir uma ponte, o homem chega e tira a árvore. Para fazer cidade, para fazer pastagem, seja o que for, a gente vai ter que desmatar para a gente se aproximar e para a gente utilizar dessa região. Com isso, a terra que antes estava segurando as árvores, fica solta, né? Causando as áreas de erosão, e essa erosão é carreada para dentro do rio, através da força da correnteza, através da chuva, do vento, essa terra começa a ir lá para dentro. E aí acontece o que aconteceu aqui no segundo potinho, né? Acúmulo de lama-areia, o que causa homogeneização desse fundo, perde aquela característica de diversidade. Esse rio fornece menos bens e serviços para a gente. Por quê? Essa água vai precisar de mais tratamento, vai ficar mais cara, porque ela já está com mais sólidos, né? Ela está mais escura, cor de barro. Esse fundo homogêneo não tem tanta proteção, não tem tanto alimento. Então, nós vamos precisar tirar, na verdade, menos organismos aqui de dentro, né? Nós vamos ter menor diversidade, incluindo organismos de uso para alimentação, como é o caso de peixes. E para complementar, que é o que está na terceira foto aqui, a gente, além de desproteger, a gente ainda joga alguma coisa lá dentro, joga algum dejeto, que é o caso aqui de esgoto, um rio urbano que está recebendo esgoto doméstico. Esse rio para de nos fornecer bens e serviços, porque olhando para esse potinho a gente já vê, um rio desse a gente não tem tratamento adequado para
utilizá-lo novamente para o nosso dia a dia. E o fundo desse rio já não mantém vida, mantém, mas o que mantém aqui já não é a vida que a gente utiliza para alimentação, como os peixes. O que mantém aqui é organismos que nos trazem doenças, ou patógenos, bactérias, protozoários, enfim, que começam a nos trazer problemas ao invés de algum bem e serviço. Para acompanhar essas modificações, é importante a realização dos monitoramentos físicos e químicos, né? Então, você pega alguns parâmetros que são importantes para ver a modificação nesses ecossistemas, especialmente para a manutenção da vida. Então, por exemplo, o oxigênio dissolvido é importante? Porque os organismos dependem do oxigênio para sobreviver. Alguns outros parâmetros, presença de nutrientes para os organismos aquáticos se alimentarem, tudo isso é importante? Então, se a gente, às vezes, avaliar esses parâmetros, a gente vai dar uma resposta muito importante para a manutenção daquela vida. E esses monitoramentos através desses parâmetros são muito importantes, eles trazem grandes vantagens. Por quê? Porque você tem uma identificação imediata, uma detecção precisa e uma determinação exata dessa modificação. Como? Chegou lá no rio, mediu o oxigênio, deu 8 miligramas por litro. 8 miligramas é uma quantidade adequada para a manutenção da vida? Então, eu tenho um número. Essa é a questão muito importante. Eu tenho um número e eu posso comparar esse número, se ele é eficiente ou não para aquilo que eu quero responder. Então, aí você mede aquilo na hora. Então, uma detecção imediata de um número que vai te responder alguma coisa. Isso traz grandes vantagens, claro. Mas também traz algumas desvantagens. Por quê? Você não tem uma continuidade temporal e espacial de coletas que você possa determinar aquilo. Você acaba trazendo uma fotografia momentânea daquele rio, né? Porque rios têm capacidade de autodepuração. Ou seja, quando estou falando de rio, eu estou falando de ecossistemas aquáticos de uma forma geral. Eles têm capacidade de autodepurar. Ou seja, o rio está ali passando, a água está correndo, caiu alguma coisa nele, algum produto de uma indústria. Ele levou embora, normalmente, né? Como eu disse, é só o excesso que vai perdendo essa capacidade dele tamponar esse problema. Você está medindo ali parâmetros físico-químicos para ver como está aquele rio. Você mediu o oxigênio, deu muito baixo, mas você tem que pegar exatamente naquele momento, ou seja, a fotografia momentânea, que daqui um dia ele vai embora. Então, se você não conseguir avaliar todo dia, a cada tantas horas, por um grande espaço de tempo, você vai perder muita informação nessa mudança dos rios, tá? E aí que a gente entra com o monitoramento biológico, que traz esse nome aí. Está limpo ou poluído? Quem vive no rio responde. O monitoramento biológico é estudar o morador da casa, ou seja, quem está vivendo ali, associado àquele problema. Então, é como se a gente estivesse avaliando a saúde do morador, não com base no como está a casa dele, suja ou limpa. É como que ele está se sentindo, tá? Então, é como você vai chegar na casa ali e vai olhar, tem lixo nessa casa, tá ruim. Não, você vai olhar ali e vai olhar a saúde do morador. Aí a gente indica. Então, por isso que o monitoramento biológico, ele acaba trazendo um fator muito importante, trazendo o morador da casa, que é o que nós chamamos de biomonitoramento, tá? Bio, porque inclui um fator biológico. Então, assim como o monitoramento, é o uso sistemático de respostas, porém, agora utilizando um fator biológico, utilizando um organismo, para avaliar mudanças no ambiente. E essas mudanças, elas podem ser utilizadas, essas respostas, né, essas mudanças podem ser utilizadas com o objetivo de essa informação trazer uma proposta de controle de qualidade daquele ecossistema. E essas mudanças, normalmente, elas têm fonte antropogênica, né? Normalmente é o homem que causa essas mudanças nesses ecossistemas. E esses organismos, então, eles são bioindicadores, os organismos utilizados nessas avaliações. Esses bioindicadores seriam aquelas espécies, grupos de espécies ou comunidades de organismos cuja presença, abundância e as suas condições de existência, né, como que eles estão vivendo ali, refletem o estado daquele ecossistema em uma determinada condição de qualidade ambiental. E nós vamos falar mais um pouco de organismos bentônicos. Eu vou contar para vocês, vou mostrar para vocês, esse é o objetivo dessa parte do módulo, de utilização de organismos bentônicos como indicadores. É o que a gente tem usado no monitoramento participativo.
Bentos vem do grego fundo, ou seja, são um conjunto de organismos que estão associados ao fundo dos ecossistemas. Eles são muito importantes como bioindicadores. E o que torna eles muito importantes como bioindicadores, nós os chamamos de macroinvertebrados bentônicos, macros porque eles são vistos a olho nu, eles são grandes, não precisa de microscópio, né? Então, essa facilidade de utilizar, é uma das facilidades utilizadas como indicadores. Bentônicos, como eu disse, porque eles vivem no fundo. Esses organismos eles trazem características muito importantes para ser utilizados como indicadores. Primeiro, eles são cosmopolitas, eles estão distribuídos no mundo inteiro, você vai encontrar esses organismos em água. São abundantes, sempre em grandes quantidades, tá? Então, é muito comum de encontrá-los. São de fácil amostragem, para vocês terem uma ideia, no monitoramento participativo a gente usa uma peneira de cozinha para localizá-los, então eles são de fácil amostragem, já estudados há muito tempo. Como eu disse, são macro porque são visíveis a olho nu, então não precisa demanda microscópio para enxergá-los. São sésseis ou de pouca mobilidade, ou seja, eles estão vivendo normalmente no mesmo, eles não são igual peixe, que nada muito com o ecossistema aquático. Eles vão estar sempre na mesma região. Então, eles se movem pouco, né? Eles não saem de uma localidade do rio e saem nadando a longas distâncias. São bioacumuladores, o que torna eles muito importantes para avaliação de qualidade ambiental. Por quê? Eles acumulam. Então, caiu algum contaminante, acumula no corpo deles. E isso vai acabar sendo influenciado influenciar a cadeia alimentar, porque eles são base dessa cadeia alimentar. Esses organismos, muitos deles são alimentos de peixe, e esses peixes, muitas vezes, são alimentos nossos. Ou seja, se eles acumulam, o peixe se alimenta dele, que está com algum poluente, e a gente se alimenta do peixe, trazendo aquele poluente para a gente. Então, eles vão ser muito importantes. Então, são também base da cadeia de detritos. Trazem respostas temporais, ou seja, ao longo do tempo, eles vivem em torno de 2 anos, então você consegue acompanhar aquela comunidade ao longo de um tempo, o que traz respostas melhores do que aquela fotografia momentânea do físico-químico, e também a longa distância, uma bacia hidrográfica inteira tem as mesmas características em termos de comunidades de invertebrados. Então, você pode acompanhar todo o Rio Doce com base naquele grupo, porque eles vão ter as mesmas características ao longo do Rio Doce, por exemplo. E já possuem características ecológicas bem conhecidas, porque são estudados há muito tempo. Com isso, eles são indicadores de qualidade ambiental. E como que eles vão ser indicadores de qualidade ambiental? Eles são organismos que possuem um gradiente um gradiente de sensibilidade às contaminações. Então, nós vamos ter desde organismos sensíveis às alterações ambientais, passando por aqueles que são mais tolerantes, até aqueles que resistem às alterações ambientais. Claro que os sensíveis vão estar mais associados a ecossistemas de referência, ecossistemas ainda em boas condições, e os resistentes são os únicos que podem estar associados aos ecossistemas impactados ou degradados. E, além disso, eles também nos respondem em termos de riqueza e diversidade. Ou seja, quanto mais rico e mais diverso, melhor as condições dos ambientes. Quanto menos rico e menos diverso, pior a condição dos ambientes. E agora eu vou contar e mostrar um pouquinho deles para vocês, tá? Vou puxar aqui um pouquinho minha câmera nesse momento, só para vocês verem o tricóptero direitinho aqui. Eu vou trazer aqui 3 grupos especiais. E, claro, de uma visão bem geral deles, das ordens deles. São os organismos sensíveis ou intolerantes. Esses 3 organismos que eu vou mostrar agora são aqueles que só estariam preferencialmente associados a ecossistemas preservados. Dificilmente eles conseguem viver em ecossistemas já modificados. São eles. O nome é o nome da ordem, é o nome deles relacionado à fase adulta, porque todos 3 são insetos, tá? Ptera é asas, então o nome está sempre associado às asas que eles vão ter no futuro próximo. Curiosidade, efemeróptera, efêmero dura pouco, ou seja, o efemeróptera dura pouco na fase de asas. Esse bicho vive até mais de 1 ano na fase jovem, que é a fase aquática, vira adulto, vive no máximo 2 dias e morre, nem se alimenta na fase adulta, daí que vem o nome dele, tá? Plecóptera, pleco entrelaçado, então ele vai ter asas entrelaçadas quando adulto, asas dobradas sobre o corpo quando adultas. E o tricóptera, trico, é pelo, então ele vai ter pelo nas asas quando adulto.
tá? Isso é só para explicar a origem do nome, mas esses organismos, eles são, então, associados à qualidade de água de boas condições. Nós demos alguns apelidos para eles, para ao longo das nossas pesquisas, né, até conversando com a comunidade, então a gente conhece o efemeróptero como escorpião da água, que ele lembra o escorpião, especialmente alguns grupos que têm essa garrinha na frente aqui um pouco maior, acaba lembrando o escorpião, e a forma como ele fica na água também, porque ele levanta o rabinho para pegar oxigênio, né, onde a gente está vendo esses pelinhos aqui, são as brancas na lateral dele, que ele fica sacudindo isso para pegar o oxigênio da água, e com isso ele fica num formato lembrando escorpião, nenhuma relação com o escorpião. Nada, não faz nada com a gente, tá? Só o apelido mesmo. Plecóptero é conhecido como cachorrinho d'água ou paquinha. Cachorrinho d'água porque ele vem no rio nadando, né? Igual a nado cachorrinho, paquinha eu não sei, tá? E algumas pessoas chamam ele de tesourinha também, por causa desse filamento final do corpo. E, por fim, o tricóptero, que nós apelidamos de arquiteto dos rios, porque o tricóptero ele tem uma característica muito interessante. O que vocês estão vendo aqui é o bicho com um casulo, ele monta um casulo para ele se proteger no rio, que pode ser de pedra, que é o caso do da esquerda aqui, ou pode ser de folha, que é o caso do da direita, que eu tirei a minha câmera para vocês verem ele. Esse bicho, ele produz a saliva dele é uma cola, então ele produz essa cola, e ele cola o sedimento no fundo do rio para construir um casulo para se proteger, tá? Então, essa é a característica interessante dele. Pode ser de pedrinha, pode ser de folhinha, pode ser de galho, graveto, né? Pode ser de grão de areia, vai depender da espécie do organismo, tá? Vai estar naturalmente quase sempre associado a essa casa, a essa proteção. Nós temos também os organismos tolerantes, agora eu vou voltar minha câmera aqui, que são aqueles que toleram algum tipo de modificação no ecossistema. São eles, estão os nomes aí só explicando, todos são insetos também, fase jovem de inseto, tá? Então, tem 3 pares de patas, né? Os insetos têm 3 pares, tem 3 de cada lado. São eles, coleóptera, cóleo é estojo, são os besouros. Eles têm essa característica de uma asa mais dura, que eles usam como estojo para guardar o ar, né? Então, por isso vem esse nome de coleóptera de besouro. Megalóptera, mega grande, então vai ter grandes asas quando adulto, apesar dele lembrar um pouco a lacraia, né? Porque ele lembra, na verdade, isso é um inseto, como eu disse, então só tem 3 patas, e o resto aqui são as brânquias, né? Esses filamentozinhos no fim do corpo são as brânquias, é por onde ele respira, tá? Só para não confundir com o grupo lá das lacraias ou das centopeias. Mega, então, porque ele vai ter grandes asas, esse bicho vai ter asa quando é adulto. Heteróptera, que é uma subordem dos hemípteras, que são as conhecidas baratas da água. Eu uso esse nome da subordem porque ele representa bem o grupo hetero de heterogêneo. É um grupo bastante heterogêneo. Barata d'água que lembra barata, que é o caso da foto aqui, por isso que levou o nome de barata, mas barata d'água que lembra aranha também. Alguém aí já deve ter visto uns bichinhos que parecem umas aranhas nada rápido em cima de água. Isso é um tipo de heteróptero, um tipo de barata d'água, que nem é barata, tá, gente? Na verdade é um percevejo, mas é chamado de barata por causa dessa mocinha aqui que lembra um pouco a barata. E a odonata, que odontognata. Odonata são as libélulas, tá? Então, a libélula, antes de virar aquele bonitinho lá, aquele helicópterozinho que a gente conhece, como lavadeira, que bate a bundinha na água, ele bota ovo e aí tem esse filhote. A odonata, esse nome, que é o único que não finaliza de pitera, das asas, é por causa de uma característica muito importante que a odonata tem. Ela tem um aparato bucal bastante desenvolvido, ela é mastigadora. E odonata vem de odontognata, odonto de dente, gnata de mandíbula. Ela tem uma mandíbula denteada, é uma mandíbula bem desenvolvida, que ela pega o alimento e mastiga ele, daí que vem o nome dele, tá? Esses organismos todos toleram algum tipo de alteração, como, por exemplo, assoreamento, um pouco de assoreamento, talvez um pouco de... Eles ainda vivem ali, tá? Naquele rio. Então, por isso, eles vão ser considerados tolerantes. Aqui tem uma característica importante, que nós temos os principais predadores desse ecossistema. O megalóptero, que nós chamamos de fortão, porque ele é o grandão, ele é maior, ele chega a 12 centímetros de comprimento. A barata, que é uma importante predadora, que produz uma enzima, e ela usa essa enzima para matar e depois sugar o bicho. E a libélula, porque ela tem esse aparato bucal e além de enxergar muito bem. Então, são os principais predadores. Quando a gente afeta esses organismos, a gente afeta toda a cadeia. Então, se a gente
acaba com os predadores se a gente poluir muito os rios e sobrar só os resistentes, que seriam esses daqui. Mais uma vez, mexer um pouquinho a câmera, para vocês verem direitinho aqui o molusco, mas são esses três. Aqui é o único inseto que nós temos, são os dípteras, ali para frente todos eram insetos, né? Aqui o único inseto indicador é o díptera, que é o mosquito, tá? É 2 asas que vem, são de 2. Mas não são todos os mosquitos, não, tá? Nós temos uma larva especialmente característica, que é uma larva vermelha. É muito comum de encontrar. Ela é vermelha cor de sangue. É uma família de dípteras chamada Chironomidae. Essa coloração vermelha cor de sangue é em função dela ter uma substância semelhante à hemoglobina do nosso sangue, e com isso ela manter mais oxigênio no corpo por mais tempo. Isso deixa ela viver mais tempo no ambiente poluído, porque se não tem oxigênio ali, ela ainda está mantendo aquele oxigênio, ela consegue viver ali melhor. Por isso que a torna mais resistente, tá? E os outros 2 últimos, que a gente sabe dos insetos, são os anelídeos, corpo formado por anéis, como as minhocas e as sanguessugas, e os moluscos, organismos de corpo mole. Ambos também conseguem viver em ambiente poluído por causa de características. Primeiro, porque eles não precisam do oxigênio da água. No caso dos anelídeos, como eles são vermiformes, eles se infiltram mais profundamente e vão buscando oxigênio nas camadas mais profundas, e os moluscos são pulmonares. E, além disso, eles se alimentam de matéria orgânica. Então, toda a matéria orgânica que está vindo junto com o esgoto é mais alimento para eles. Então, eles têm alimento, eles conseguem oxigênio, eles vivem bem ali, tá? Isso que torna eles mais resistentes. É importante lembrar que, naquela questão de diversidade e riqueza, o que vai acontecer? Se o ecossistema estiver preservado, todos eles vão viver aqui dentro bem distribuídos, né? Então, um ecossistema que tem a mínima perturbação, nós vamos ter todos eles vivendo bem distribuídos, inclusive aqueles resistentes, tá? Só que eles vão estar vivendo ali bem, tendo alimento, proteção, tendo predação, tudo vivendo muito bem ali, né? À medida que a gente altera o ecossistema, o que vai acontecer é que aqueles sensíveis vão desaparecer. Então, já desestabiliza isso aqui, já diminui presa, já modifica totalmente, a gente vai ter só a presença daqueles tolerantes e resistentes. E à medida que a gente polui muito o ecossistema, que a gente, né, joga dejetos, esgoto, lixo, agrotóxico, pesticida, os tolerantes também não vão conseguir viver, eles vão morrer, e os resistentes vão proliferar. Tá? Então, o que vai acontecer é que, se tiver todo mundo, bom sinal. Se tiver só isso em grandes quantidades, é que é um mau sinal daquele ecossistema, quando a gente está utilizando isso na nossa avaliação. Ok? Bem, ficamos por aqui de novo. Até breve de novo. Espero que vocês tenham conseguido pegar algumas informações, que nas próximas atividades, nas próximas aulas, eu vou falar um pouco de como que a gente utiliza isso junto com a comunidade escolar. Muito obrigada pela atenção até agora e até breve de novo.